Boa noite, meu povo. Ó, me pegaram aqui no pulo, escondendo as coisas. Estão vendo aí como é que é? O Rafael também, hein? Eita! Boa noite, meus amores. Como é que vocês estão aí do nosso outro lado? Espero que esteja tudo bem, tá bom? A gente está aqui de volta, vocês que ficaram na sexta passada, né, com o professor Marciano me substituindo, até agradeço ao professor que sempre está por aqui quando preciso. E aí, gente, a gente está falando de uma temática que eu simplesmente sou apaixonada, que é sobre diversidade cultural, né? A gente vem trazendo essa temática para a gente ter essa compreensão mesmo das diferenças, né, que existem dentro do nosso cotidiano, as pessoas que nos cercam e tudo mais. Certamente, nós vamos encontrar, né, uma diversidade muito grande, muito próxima da gente. Às vezes, a gente aqui, ó, parece que não observa, parece que não. Essa mulher do Google aqui, ela fica falando besteira sozinha. Pronto, desliguei. Por isso que eu estava segurando essa maluca aqui no meu celular. Ela escuta a conversa e fica batendo papo comigo. Eu já disse que ela é enxerida. Tá bom, gente? Então, a gente tá sempre, nós fazemos parte de um grupo, de uma espécie de seres vivos muitíssimo diversa, né? Não só na aparência, nas características físicas, mas na cultura, né? Então, na aula passada, certamente o professor Marciano já começou essa conversa com vocês, né? Já começou essa conversa acerca da cultura e é muito interessante a gente trazer esse debate agora, trazendo a continuidade desse assunto, tá certo? Então, eu vou dar aqui meu alô e meu boa noite para a turma que está em Betânia, em São Francisco do Piauí, nossa querida Iracema que está aí com a gente, Lurdinha, estão todo mundo assistindo a gente aí na nossa aula de projeto de vida. E bora, né? Bora começar, aliás, vamos continuar essa nossa conversa sobre diversidade cultural. Combinado? Então, a aula de hoje do nosso projeto de vida, querido, maravilhoso, é sobre essa temática aqui, tá certo? Então, a gente vai ver muita coisa interessante. Então, olha só, a gente precisa, né, dentro desse tema, pequenas, grandes diferenças, né, favorecer o convívio com as diferenças, valorizar a participação política, a participação social, né? Dentro de cada grupo que faz parte dessa diversidade. A gente precisa compreender as dinâmicas sociais, as mudanças nas relações e o acolhimento às dores das minorias. Isso aqui é fundamental para quem se diz cidadão ou cidadã. Cidadania, humanidade. Empatia. Respeito. E compreensão, né? Então, a gente vai falar de cultura, multiculturalismo, minorias. Vamos fazer uma revisão e, como sempre, né, terão aqui também as nossas atividades. Né, não, Lindinalva? Boa noite, meu amor. Você tá falando de onde? A Lindinalva é de Betânia, é isso? Betânia no Piauí. Muito bem, bem-vinda, viu, Lindinalva? Muito bom ter você aqui conversando com a gente na nossa aula de projeto de vida, tá certo? Turma de Betânia que tá aqui pelo nosso IPTV Tamboril do Piauí, chegando aí agora, fiquem à vontade, tá? Para bater papo, gente, o projeto de vida só funciona a partir do momento que há diálogo, conversa, debate, tá? Não adianta eu ficar fazendo aqui um podcast, fazendo aqui uma conversa, né? Sozinha, ficar falando sozinha, se vocês não participam, a gente perde muito da nossa intenção aqui na nossa aula de projeto de vida, tá certo? Então, vamos seguindo, olha só. Quando a gente fala de diversidade, olha essa foto aí, hein? O que é que vocês entendem por diversidade? O que é diversidade, hein, Lindinalva? Responde aí para mim. 2 minutinhos para responder essa rapidão e a gente segue já já. Valendo!
Olha aí a galera de Betânia, rapaz, arrasam demais. Eu fiz a perguntinha aqui super básica, rapidinha, só pra gente começar, né? Esse bate-papo foi tu, Lindinalva, que respondeu, que a Lindinalva também está em Betânia, quero saber quem foi, ou se foi um consenso da turma, né, e o professor, a professora colocaram aí no chat. Aliás, quem é o professor, a professora que está aí, se apresenta também, tá bom, para a gente bater papo. Então, a galera de Betânia já diz assim, ó, professora, diversidade são as diferentes formas, né, de ser e de agir do ser humano. Achei legal porque, na verdade, Betânia, vocês estão corretíssimos, mas esse conceito, ele ele é tão abrangente, né, que ele não vai se aplicar apenas para a espécie humana, né? Quando a gente fala de diversidade, a gente está lidando ali com o diverso, com o diferente, né? Com as diferentes formas mesmo. Então, a gente tem diversidade biológica, centenas de milhares de espécies distintas, né? Grupos que se parecem mais, grupos que se parecem menos, né? Mas quando a gente traz para as questões da humanidade, de verdade, né? Vocês encontraram uma forma bem simples de dizer. São diferentes formas de ser e agir do ser humano. Ótimo, obrigada pela participação. Alô, São Francisco do Piauí. Olha só, vamos ler esse texto aqui? Menino Multicolorido, do Alberto Rodrigues Alves. Olha como é interessante. Eu sou um menino multicolorido. Eu sou de todas as cores por dentro. Eu sou misturado. Meu sangue é feito do sangue de muitas raças. Minha mãe diz que tem avós de raças diferentes. Esqueci. É um nome complicado. Prefiro pensar que sou multicolorido. Tenho sangue de francês, de negro, de espanhol e de índio. O que é que vocês acham aí desse texto? Vocês conseguem achar que se assemelham um pouco a esse menino multicolorido? Hã? Então, o que é que faz parte, né, desse ser brasileiro, como nós somos, brasileiras, brasileiros, né? Então, a gente faz parte de um grupo miscigenado. Nós somos um povo muito misturado. Na nossa formação, né, do nosso Brasil, a gente tem que, originalmente, essa terra pertencia aos povos indígenas, né? Que são vários, que a gente fala assim, é índio. É programa de índio, quando uma coisa não é bacana, né? Pra gente sair e fazer uma coisa que a galera acha que é chato. Eu não vou não, mulher, isso aí é o maior programa de índio. Olha como é triste, né? Isso é uma fala racista, inclusive, falar dessa forma, né? Então, a gente tem que dentro desse nosso país, originalmente, aqui é terra indígena. Depois chegam os colonizadores europeus. Aí lá vem no bolo portugueses, espanhóis, né? Franceses. Então, a gente consegue observar que com a chegada desses europeus, né, vem ainda trazidos, né, à força pelos colonizadores a população negra vinda da África. Então, vocês imaginam a mistura de raças, né? A gente diz assim raças, mas é melhor que a gente fale de etnias, tá certo, pessoal? Vamos aprender a falar de uma forma menos nociva. A gente fala de etnias, então você imagina do que é feita a gente brasileira, né? Então, o menino multicolorido está corretíssimo quando ele fala sobre isso. Continuando, por fora eu sou branquinho, de cabelo claro, por dentro sou europeu, preto, mulato, mestiço. Acho que é por esse motivo que eu gosto tanto dos índios do Brasil. Gosto deles porque eu sou um pedaço índio, porque eles estão deixando de ser índio por inteiro. É que as pessoas brancas aqui do Brasil já faz tempo que estão enganando e destruindo eles, os donos da terra. Eu vi na televisão os índios chavantes em Brasília. Eles estavam querendo que o presidente ajudasse todos eles a não desaparecerem. Fiquei muito aborrecido. Vai chegar o dia em que não vai ter mais índio no Brasil.
Nesse dia, o Brasil vai ficar bem pequenininho, bem pequenino, e não vai mais ser tão bonito, porque quem faz a nação são as pessoas da terra. Nesse dia, eu vou ficar triste para sempre. Sei que vou ficar branquinho de raiva. Diante da pergunta, né? Então, a gente vê, antes da gente chegar aqui a essa pergunta, tá bom? A gente pode falar um pouco desse texto. Então, é como a gente está conversando. Há esse processo. E a nossa colonização, ela foi e continua sendo tão violenta, né? Pode cortar para mim, Rafael, para a gente bater esse papo aqui antes de seguir com os nossos slides, né? A nossa colonização, ela foi e continua sendo tão violenta que nós, né? Hoje mesmo eu estava conversando com o meu cunhado sobre essas situações dos povos indígenas aqui na nossa terra. A gente vê, por exemplo, um massacre, um verdadeiro genocídio de fato desses povos desde a chegada dos europeus aqui. Ou seja, há mais de 500 anos, os povos indígenas estão numa verdadeira guerra pela terra que é deles de direito, né? Então, a gente vê essa situação acontecendo e parece que não está acontecendo nada. Parece que virou uma coisa normal se perseguir, aniquilar, alienar da identidade, né, dos povos indígenas. Então, isso não é normal. A gente precisa olhar para essa nossa diversidade com mais respeito, né? A gente precisa, quando a gente fala de diversidade, abandonar a grande capa racista que cobre a todos nós. E aí a gente vai dizer assim, professora, mas eu não sou racista não, que história é essa? Eu não sou racista. Eu não tenho raiva de índio, nem de preto, nem de ninguém. Gente, o racismo, ele é tão forte, tão severo, que não basta você não ter a intenção de não ser racista. A gente reproduz o racismo com muita força. Está muito forte dentro de nós, né? E até na fala, né? Não vem com esse papo que eu não sou tuas nega. A gente fala desse jeito. Fala aí, se você não já falou assim. Tu está pensando o quê? Lá em São Luís, que é uma cidade que eu morei, no Maranhão, a capital do Maranhão. Vocês acreditam que lá tem uma expressão que é muito comum falar assim, tu já tá com nigrinhagem? Então, quando a pessoa está com nigrinhagem, com coisa de... É coisa de negrinha, né? Nigrinha, que eles chamam. Então, isso é racismo puro. É você fazer uma brincadeira com um tom que é tão normalizado que você não está vendo ali as associações, né? A coisa ficou preta, né? A gente diz assim. Então, às vezes, o brasileiro não se reconhece como racista. Às vezes, não é sempre. Mas nós vivemos repetindo esse racismo, né? Reproduzindo esse racismo. E o racismo, ele está tão forte na nossa sociedade que ainda hoje causa espanto você chegar num pronto-socorro e vir um médico preto lhe atender, você olha assim, oxe, cadê o médico? Como eu já vi acontecer, né? Por que essas pessoas não estão ocupando esses espaços de maior status na sociedade? Entendem? Então, a gente precisa compreender as estruturas também que vão levando a movimentar essa reprodução, né, desse racismo. A gente precisa compreender que a gente não consegue abraçar ainda essa diversidade, tá? É tão violenta essa colonização quando chega aqui no nosso país que, para fugir da perseguição, para fugir da morte, no Piauí, os povos indígenas daqui, os índios, que como o povo chama, que na verdade a gente tem que chamar de indígena, o termo é diferente. Índio é uma coisa, indígena é outra. Indígena é quem é de dentro, né? Então, você se refere a essas pessoas, não é como índio, é como indígena, ou povo originário, ou chama pelo nome da sua etnia, enfim.
é tão forte, tão violento, que para escapar da morte, da perseguição, né, essas pessoas passaram a se negar, a negar a sua identidade aqui no Piauí. E eu cresci ouvindo que no Piauí não tem indígena. Vocês já ouviram falar disso? Né? No Piauí não tem indígena, professora. Não tem, aqui é fato. Não, não é verdade. Nós temos povos indígenas aqui, né? A gente tem várias etnias indígenas aqui. E desculpa, eu estou soluçando, mas hoje há uma grande retomada, né? As pessoas estão voltando a se reafirmar como povos indígenas, né? Como os tapuios, né? Que são indígenas da nossa terra. Enfim, existem vários e vários povos, tá? Dentro do nosso estado, que estão novamente, né, fortalecendo essa sua resistência e sua afirmação da sua identidade. Então, muito interessante esse texto, é bem bonito, inclusive um pouco triste, mas é a realidade. Então, vamos lá seguindo com a nossa aula, conversando um pouco sobre isso aqui, a galera de Betânia. A Lindinalva, a gente está falando aqui de diversidade, ela tinha colocado no chat assim, professora, em diversidade, né, em sociologia cultural, diz respeito à existência de uma grande variedade de culturas antrópicas, né, de culturas humanas. Ok, Lindinalva, muito obrigada pela sua resposta. Então, vamos seguindo, conversando aqui. A Hélia, boa noite. Olha só, diante da pergunta, com qual povo você mais se identifica entre os que formam a identidade brasileira? Já pensou? Betânia, Lindinalva, todo mundo que está assistindo em São Francisco do Piauí, vocês se identificam com que povo que formam a identidade brasileira? Bora dar um minutinho aqui para pensar, hein? Vamos lá? Eu vou dar mais 2 minutos para vocês me responderem pelo chat. Em Betânia, como já estamos numa sala de aula, né, e tem um professor, uma professora aí na mediação, podem colocar as respostas diferentes, né? Então, se um aluno diz branco, negro, indígena, vão colocando aí no chat, né? Ó, aluno tal branco, aluno tal negro, ou pelo menos contabiliza quem é quem. Então, me respondam essa pergunta em 2 minutos na tela e eu já volto. Olha aí as respostas vindo. Ó, a Valdemira diz que é parda, Regiane, parda, Derlândia, parda, Helenice, parda. Menino, tá cheio de pardos aqui.
Se eu dissesse para vocês que eu me considero uma mulher negra, o que é que vocês diriam? Dizer assim, professora, mulher negra? Claudene, você se considera branca, negra, índia, indígena, parda? Claudene disse que é parda. Nossa intérprete, que está aí lindamente fazendo a tradução em libras, né? Então, ô Rafael, qual a tua etnia? Branco, negro, indígena? Branco? Sabe não. Ele disse, eu não sei não. Observe como é difícil, né? Às vezes a gente se identificar. E aí, às vezes, quando a gente se identifica, aí, por exemplo, eu já falei num lugar que eu sou uma pessoa negra, sou uma mulher negra. E disseram assim para mim, você não é uma mulher negra. Aí eu falei, e quem é você para dizer como eu me identifico? Não é verdade? Quem é você? Tá? Então, assim, é difícil para a gente, né? A gente joga tudo no bolo do pardo, né? Joga todo mundo lá. Mas eu tenho os traços de pessoa negra. E eu ainda tenho uma descendência indígena, como todos nós temos, né? Algum ancestral nosso era indígena. Alguma mulher, sobretudo, né? Então, olhe, gente, dentro do nosso país é muito difícil. Eu até aposto, como dentro dessas respostas, pessoas até de pele mais escura que a minha se disse parda. Sabia? E às vezes a gente tem medo de se identificar, de fazer uma autoidentificação, né? Fazer uma afirmação acerca do que nós somos. Porque, de fato, será se eu sou negra ou se eu sou parda? Então, às vezes, a gente nem sabe responder. Não é verdade, Lindinalva? Me responde essa. Né? Então, por que a gente não sabe? Porque por muito tempo nós estivemos ali querendo era se livrar, né? Por conta mesmo do racismo, dessas situações violentas da colonização, né? Então, esse pardo, às vezes, esconde muita gente negra, inclusive nos fazeres, não é só na cor da pele. O Brasil é colorista, né? Quanto mais a tua pele é escura, mais você sofre racismo. Quanto mais tua pele é clara, mais você vive assim, sem estar muito amarrado a essas situações, não é verdade? A gente vê que isso é muito comum de acontecer no nosso país. Então, olha só, falando agora um pouco de cultura, né? Então, o que é cultura? Tem vários significados. Vem do latim e designa algo de cultivar a terra, de cuidar do que se planta. O termo está, assim, vinculado ao ato de trabalhar uma determinada ação, seja de ensinar uma criança, seja de cuidar de uma plantação. Porém, o termo cultura pode ser utilizado com diferentes significados. Então, a gente observa, né, que esse termo vem de cultivar a terra, mas eu acho muito interessante como a gente traz aqui, ó, de ensinar uma criança. E agora eu pergunto a vocês, onde é que a gente ensina o que importa a uma criança? Em Betânia, do Piauí, Lindinalva. Onde é que a gente ensina? Onde é que uma criança aprende? Ela aprende em todo canto. Uma criança, ela está dentro da escola, ela aprende muita coisa. Muita. Inclusive um conteúdo importante para a sua vida. Mas é lá na comunidade dela, no bairro dela, na casa da família dela, que ela vai fortalecer a sua identidade como um ser social que faz parte de um grupo. E esse grupo passa a essa criança a forma como deve agir, a educação que a gente chama, passa os valores, a forma como acredita que é assim que se vê o mundo. Será se uma criança que é criada nos Estados Unidos é do mesmo jeito ou tem o mesmo pensamento que uma criança que é criada bem aqui no Mimbó, numa terra quilombola aqui de Amarante? Será? Claro que não. São culturas completamente distintas, né?
Então, o fato de você passar o conhecimento adiante, isso faz parte também dessa cultura, desse patrimônio, né, do nosso país, também que é tão diverso. Então, ó, a gente tem aqui dentro da nossa cultura algo muito interessante, que é o senso comum, né? Encontramos o uso desse termo como sinônimo de educação. Então, minha gente, aí em Betânia tem alguém que lida com a terra? Alguém que mora no campo, que planta ou que pesca, né? Porque a partir do senso comum, ou seja, dessa educação, desse conhecimento que foi transmitido de uma geração anterior para outra, se sabe, por exemplo, que tem lua que é boa, que vai dar legal para plantar, tem a lua certa, né? Esse senso comum é o conjunto de conhecimentos. Olha só que maravilha em Betânia, na turma todo mundo trabalha e lida com as terras. Eu gostaria de saber aí em Betânia, já que a gente já está batendo esse papo maravilhoso, né, professora? Nós moramos no interior, aqui todo mundo lida com a terra, né? Bom saber. Então, certamente, desculpa, gente, eu estou aqui com o soluço, com a voz falhando. Mas certamente, gente, aí em Betânia, vocês aprenderam essa lida com a terra com alguém, né? E geralmente essa lida, esse trabalho de preparar o solo para plantar, né? Conhecer, como diz a música maravilhosa, conhecer os desejos da terra, né? O que é que a terra precisa para dar. Certamente vocês devem ter aprendido com alguém, não é verdade? E aí eu gostaria de saber, agora eu estou curiosa, me respondam vocês que estão aí em Betânia, algo que vocês tenham aprendido nessa lida com alguém que ensinou para vocês, que não foi na escola que aprendeu. Pode ser? Betânia, vocês podem me responder? Se vocês já aprenderam alguma coisa. Ó, professora, eu aprendi com meu avô, com minha avó, com minha tia, esse conhecimento, né? Que vai passando com os pais, ó, estão dizendo. Dá um exemplo para mim de uma coisa que vocês aprenderam com os pais de fazer nessa lida com a terra. Podem ir digitando que enquanto isso a gente vai conversando, né? Sobre o senso comum. Então, esse senso comum é justamente esse conhecimento que vocês estão citando, que vai passando de geração em geração, né? O povo negro fala da sabedoria griot. É muito lindo quando se fala, né? Da sabedoria griot, que é justamente você aprender a ouvir a experiência dos mais velhos, dos anciãos, dos idosos, das pessoas mais velhas, que já têm um conhecimento que pode servir, sempre serve, a gente sabe, né? A gente aqui quer, não sei o quê, ô vovó, ô mamãe, a gente não quer ouvir. Mas a gente deveria aprender com as pessoas, né? Com os que a gente chama de mestres griots. Os nossos griots são os nossos anteriores, né? Nossos antepassados, que tem sempre uma lição para dar para a gente. A galera de Betânia, ó, professora, a plantação de mandioca mesmo aqui. Tem ciência plantada? Não, gente, não é todo jeito. Tem o jeito certo de plantar, tem o tanto de água que tem que botar, tem a terra que dá, tem a terra que não dá, tem toda uma história. Tem o tempo de colher, não é só plantar, não é verdade? Da mandioca, minha gente, que é uma coisa que é fundamental na nossa cultura. Como será que os pais de vocês aprenderam a plantar mandioca? Certamente vocês vão me dizer, professores, eles aprenderam com os pais deles. E os pais deles, né? Os pais dos pais de vocês aprenderam com quem? Bora voltando, né? E os pais dos pais dos pais da gente? Isso a gente vai bater lá. Não sei nem aonde. E aí, eu sei onde é que a gente vai bater. Ora, não sei. Eu sei. A gente vai bater lá nos nossos ancestrais indígenas. É uma herança que nós temos desse nosso povo. O cultivo da mandioca, que a gente chama também de macaxeira, né? É uma raiz que dá no chão do Brasil todo. Na América do Sul quase toda. E ela esse plantio vem lá dos povos indígenas.
Foram com eles que os nossos ancestrais aprenderam. Porque eram os ancestrais indígenas também. Não é verdade? E assim a gente traz também, incorpora a cultura negra à nossa vivência, né? A gente incorpora a cultura europeia à nossa vivência. A religião, por exemplo, eu posso perguntar isso? Quem se sentir à vontade para se manifestar e quiser falar sua religião, pode contar aí para a gente no chat. Qual a religião de vocês? A Lindinalva disse também que era parda, né? Aqui não apareceu ninguém que se identificasse como negro ou negra, como indígena, né? Todo mundo se identificou como branco ou branca, todo mundo se identificou como parda, né? Não foi? Foi. E aí, me respondam. E a religião de vocês? Aí vocês podem dizer, professora, eu sou católica. Eu sou protestante, eu sou evangélico. Né? Essas duas religiões, elas fazem parte, né? Por mais que tenham diferenças, mas as duas fazem parte de uma religião, de uma corrente religiosa maior, que é a corrente cristã. Né, o cristianismo. E o cristianismo não é nacional. Assim, vamos dizer que ele veio junto com os europeus também. Né, foi implantado aqui. Então, existem outras religiões. Né? Todos são católicos. Beleza, Betânia. Então, a gente tem uma turma predominantemente católica que a gente precisa entender. O catolicismo é uma herança europeia. Olha só como nós somos multiculturais. Todo mundo é católico, que é uma religião que veio da Europa, né? Todo mundo planta mandioca, que é uma herança indígena. Bora achar os negros na nossa vivência? Onde é que está? Hein? Onde é que está o povo negro na nossa cultura? Dentro do nosso senso comum? Onde é que a gente identifica algo que nós herdamos? Os hábitos de higiene vieram do povo negro, escovar dente, tomar banho, né? Os indígenas também faziam isso bastante, né? Mas eu vi uma vez uma moça comentando que eram as pessoas negras, né? Os africanos que chegavam aqui, eles tinham toda uma experiência, né, em lidar com a própria higiene do corpo. Inclusive, eu vi uma etnia, gente, é uma etnia muito linda africana, que as mulheres, elas não tomam banho assim como a gente, né? Que se joga água, até porque eles moram numa região bem desértica, né? Então, tudo acontece naquela etnia, naquela comunidade, e as mulheres passam horas se embelezando. E elas passam uma espécie de barro na pele, né? Que elas estão ali fazendo um processo de higiene, viu, pessoal? Também. Então, elas passam isso na pele e no cabelo, e elas ficam com um tom assim avermelhado, né? A cor da pele delas fica avermelhada por conta desse produto da terra que elas passam no corpo. Então, é lindíssimo, né? A forma como elas lidam também com a sua beleza, com a sua vaidade, né? Que seria, assim, um ritual de beleza mesmo das mulheres. Então, elas passam horas e horas se embelezando dessa forma. Né? A gente também passa horas e horas, mas de outras formas, né? A gente está trazendo aqui um exemplo que é diferente do nosso, já que a gente está falando de diversidade, né, não? Falando em senso comum, Betânia do Piauí, meus amores. Nessa acepção, a cultura tem sido motivo para discriminação, pois pessoas e grupos sociais são julgados de forma positiva ou negativa com base em seu grau de escolaridade, com base, né, na religião, com base em um monte de coisa. Mas quando a gente fala de senso comum, muita gente nem considera, porque acredita que senso comum é menos valioso do que a ciência, por exemplo. Certamente a ciência é fundamental para todos nós, mas o senso comum tem seu valor. E eu digo mais, a ciência, ela bebe muito da fonte do senso comum. Aí em Betânia, vocês podem me indicar, por exemplo, eu estou com um pouco de dor de cabeça, vocês podem me indicar um chá ou uma planta que seja, algum remédio natural para melhorar minha dor de cabeça?
E eu também tive dor de barriga esses dias, né? Vou logo falar aqui, já que nós estamos entre amigos. Entre amigos e amigas, me deu um piriri aqui esses dias. Minha Nossa Senhora da bicicletinha, olhe, não foi bonito, não. E aí eu pergunto, como é que faz? O que é que melhora? Aí alguns vão dizer assim, olha, professora, para esse piriri aí, você vai tomar um chá do olhinho da goiaba. Pega aquelas folhas bem novinhas da goiaba e aí você faz um chazinho que ele dá aquela segurada marota. Ele dá aquela resolvida, não é verdade? E aí a gente tem chá para tudo, né? Então, nessa história da gente aprender, por exemplo, quais as plantas que vão auxiliar em algumas doenças, né? Ou na dor de cabeça, na dor de barriga, lá na prisão de ventre, lá na febre, não sei, na gripe, o alho com limão, com mel, tudo isso, né? Em tudo isso, a ciência atua. Porque o cientista vai lá na comunidade, viu, Betânia? E aí eles vão ver que nessa comunidade eles usam uma folha lá, tal, que às vezes não é nem uma folha de uma erva conhecida, às vezes só ele sabe que folha é aquela. Olha aí, o chá da casca de laranja para dor de cabeça. Pois eu vou fazer, porque lá em casa, no quintal, tem um pé de laranja, mulher. Que maravilha, muito obrigada, viu? A gente deixa a casca secar, né? E faz o chá. O chá da coronha eu não conheço. Mas eu quero saber. Vocês podem me mostrar, turma de Betânia? Olha só, se vocês usarem Instagram, a minha rede é essa aqui, ó. @profa.bio Amanda. Manda para mim o que é essa coronha. Eu não conheço. Não conheço, eu quero ver. Aí eu já vi o chá da xanana para quem tem gastrite, né? Então, gente, esses saberes, eles vêm do senso comum. Nossos antepassados já conheciam as ervas, já conheciam a função de cada erva no corpo da gente. E aí, onde é que entra a ciência? Vai lá os cientistas, visitam a comunidade, pegam a planta, estudam os princípios ativos, e aí eles vão conhecer, né, quais os princípios ativos. Às vezes eles isolam e transformam num comprimido. Pá, toma. E aí eles isolam, transformam num chá que é feito e vendido de forma industrializada. Então, a ciência bebe muito da fonte do senso comum. Então, a gente não tem que estar dizendo quem é o mais importante. Todo mundo importa. Tanto a ciência, claro, mas também o senso comum. Tá certo? Então, a gente vem aqui, ó, com o conceito científico, né, que é diferente do senso comum. É um conjunto de práticas, saberes, valores, normas constituídos nas interações sociais ocorridas em cada grupo humano em determinado tempo histórico. Segundo essa perspectiva, não é possível estabelecer um parâmetro que indique a superioridade entre diferentes culturas. Não tem superior nem inferior, não tem melhor nem pior, né? Aí tem a cultura popular, a cultura erudita, né? A gente vai falando um pouco disso, né, dentro dessa nossa conversa. Amo, se quiser me ver numa festa ou numa coisa assim que eu estou me passando, eu estou misturada com o povo da cultura popular. Eu estou misturada com as manifestações culturais do povo. Eu estou lá com o pessoal lá do Congo de Oeiras. Eu estou lá na leseira, querendo saber como é que funciona a leseira, aquela festa linda que é feita. Eu estou querendo ver lá o cavalo piancó, lá no Amara. Minha gente, olha, a cultura popular é o conjunto dessas manifestações, que tem origem nas classes, né, mais populares. É o saber que não é institucionalizado ou não é dominante de determinada sociedade. É o que o povo está fazendo, é o que o povo está desenvolvendo ali. Tá certo, Lindinalva? Obrigada pela sua participação, tá certo? Então, a gente vai encerrando esse primeiro momento, lembrando que eu vou dar seguimento a essa aula em uma aula gravada, viu, pessoal de Betânia? Vocês têm que assistir para pegar a atividade, responder e entregar para o professor e para a professora da mediação, para contar com a presença de vocês.
Um beijo enorme, a participação de vocês hoje aqui foi maravilhosa. Vamos continuar assim, que a aula anda, que é uma maravilha. Tá certo? A gente se vê próxima sexta. Boa noite e bom fim de semana. Até mais. Tchau, tchau.